Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. meus queridos irmãos e irmãs, celebramos esta missa da quinta-feira da terceira semana do tempo do Advento. Nesse tempo, a Igreja nos convida a prepararmos os nossos corações para o Natal de Jesus, para assim também nos prepararmos para a sua vinda definitiva, que nós não sabemos se será no fim dos tempos, a primeira, ou se será no momento da nossa morte. Pois bem, esse tempo nos apresenta dois grandes santos como modelos para prepararmos os nossos corações: São João Batista e a Virgem Maria. Hoje no Evangelho, Jesus ele fala de São João Batista, o precursor, aquele que correu à frente do Senhor, aquele que preparou os caminhos para Jesus, aquele que viveu no deserto por uma vida austera, e é dessa forma que Jesus vai relatar, por meio das penitências, da pobreza, da continência que São João Batista tinha. Assim também, se nós desejamos prepararmos bem os nossos corações, nós precisamos seguir o exemplo de São João Batista no caminho da mortificação. Mas por quê? Porque tudo aquilo que move, ele é movido por alguma coisa. E nós que somos filhos de Deus, o que deve nos mover a nossa alma, é a graça de Deus. São João, na sua primeira carta, ele vai nos dizer o seguinte: o que existe no mundo é apenas a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então nós vivemos nessas duas extremidades. Ou nós somos movidos pela graça de Deus, ou nós somos movidos pelo mundo. E no mundo nós somos movidos pela concupiscência da carne, pela concupiscência dos olhos e pela soberba da vida. Então é por isso que a Igreja nos convida nesse tempo, no tempo da Quaresma, eu diria que em toda a nossa vida, a seguirmos o exemplo de São João Batista, de fazermos mortificações, de fazermos penitência, para nos desprendermos dessas realidades e assim amarmos a Deus. Então, na concupiscência da carne, o que nós precisamos fazer? Diminuir o prazer corporal. E prazer corporal, não estou falando aqui apenas de vida sexual, isso é apenas um detalhe. Prazer corporal a que estou me referindo, por exemplo, ter a temperança na hora de comer. Por isso fazer jejum, abstinência de carne. Toda sexta-feira o católico tem que fazer abstinência de carne, não fazer até pecado. O que você pode fazer para amenizar é substituir essa penitência. Mas é um dia de penitência e é um dia de abstinência de carne, todas as sextas-feiras do ano. Não é apenas sexta-feira santa, não, é todas as sextas-feiras. A diferença é que depois da sexta-feira santa, nós podemos substituir por uma outra penitência. Isso sim, mas ficar sem fazer nada é pecado. Então nós precisamos fazer tudo isso para nos desprender do prazer da carne. Depois, da concupiscência dos olhos. Nós vimos muito isso em Santa Luzia, Quando a alma não deseja, o corpo não peca. Por que Luzia? Luzia vem de luz. Os olhos são as janelas da alma. Ninguém deseja aquilo que não vê. Então temos que tomar muito cuidado com a curiosidade dos nossos olhos. E os olhos aqui também representam todos os sentidos, como por exemplo a audição. Talvez você não veja, mas está louco para ouvir aquela fofoca, aquele assunto que não deveríamos ouvir. Então tomemos muito cuidado com essa curiosidade. Os olhos é para iluminar a nossa alma e não para nos manchar, para nos deixar inquietos, ansiosos. Então por isso muitas vezes nós precisamos nos mortificar no sentido de evitar tantas realidades, tantas distrações. E é interessante que nenhum animal é capaz de passar o dia inteiro na frente do celular, na frente do computador, pulando de uma página para outra, de uma notícia para outra, de um jornal para o outro. Aí fica naquele desespero mental, mas o ser humano é. Então precisamos mortificar
os nossos olhos. E por fim, a soberba da vida. O que significa a soberba da vida? Que nós não gostamos de ser contrariado. Ninguém gosta de ser contrariado. E desde pequeno, nós precisamos aprender isso. E desde pequeno, os pais precisam mostrar para os filhos que na vida as coisas não é do jeito que a gente quer. Não é do jeito que a gente deseja. Que nós precisamos ser contrariados sim. Ah, padre, mas por quê? Porque por mais que sejamos um bebê, existe uma soberba dentro do nosso coração. E o soberbo não vai querer ser contrariado quando a cruz aparecer para ele. Ele não vai querer abraçar a cruz. Como nós rezamos na oração inicial, achei tão profundo, né, falar da tristeza, né, por causa dos nossos pecados e da alegria que esse tempo nos traz. Então o soberbo não vai aceitar a cruz na sua vida. O soberbo não vai aceitar a vontade de Deus na sua vida. O soberbo, diante de um sofrimento, diante de uma provação, diante de uma doença, diante de uma perca, de uma pessoa que ama tanto, ele vai se revoltar contra Deus, ele vai se revoltar contra as pessoas. Se deixar, vai vir até algo mais grave, mais patológico, uma depressão, enfim, não sei, uma doença nesse sentido. Por quê? Porque não aprendeu a ser contrariado, não aprendeu a fazer a vontade de Deus, porque tem um coração mundano. É por essas razões que nós precisamos olhar para São João Batista, seguir o seu exemplo, preparar os nossos corações fazendo mortificação, para não termos esse coração mundano, e assim mortificar a nossa carne, os nossos olhos e a soberba da vida. Olhemos, meus irmãos e minhas irmãs, para São João Batista e também preparemos os nossos corações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,